Olá, está no ar o nosso programa Eclésia aqui pela sua rede Século XXI, programa que a gente trata toda segunda-feira de assuntos relacionados à nossa fé católica, doutrina da igreja, história da igreja católica, curiosidades, assuntos relacionados ao dia a dia da igreja, ao tempo litúrgico. Você está convidado então, toda segunda-feira nesse mesmo horário, a estar aqui conosco conversando comigo e com o padre Guido Montinelli, que está aqui ao meu lado, e que certamente teremos mais uma conversa interessante. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. É a nossa missão de ajudar as pessoas a ter um bom conhecimento da verdade divina, da nossa doutrina de bons cristãos e, sobretudo, de ter muito amor para com o nosso Deus. Por isso que estamos aqui. E na semana passada, né, Padre Guido, nós começamos a conversar aqui no programa Eclésia sobre a canonização de João Paulo II e de João 23, nosso querido São João Paulo II e também nosso querido São João 23. E a gente conversou também sobre outros assuntos relacionados à vida dos santos, as canonizações, né? A gente fez o primeiro programa e hoje o programa é continuação, conforme combinado, então é continuação do assunto da semana passada. A gente vai falar sobre a honra dos altares, essas pessoas que alcançaram, então, a honra dos altares, que foram canonizadas. E a gente vai lembrar alguns rápidos temas da semana passada e falar sobre muitos outros, tá certo? Agora, antes da gente começar a nossa conversa propriamente dita aqui sobre o tema de hoje, quero rapidamente conversar aqui com o Padre Guido, porque o senhor fez aniversário de sacerdócio, Padre Guido, na semana passada, foi isso mesmo? Exato, dia 30 de abril, agradeci a Deus pelos meus 41 anos de sacerdócio. Sim. Então, quando você for ligar para cá hoje, meu amigo, no 38719620 para fazer sua pergunta, o seu comentário, ou então mandar um e-mail no eclesia@rs21.com.br, aproveita e manda os parabéns também aqui para o Padre Guido, que fez 41 anos de sacerdócio no último dia 30 de abril, quarta-feira passada. Inclusive, a gente tem uma foto que a gente vai mostrar aqui agora, uma foto antiga do Padre Guido. Vamos lá, produção, coloca aí para a gente dar uma olhada, uma foto raridade, olha aí. O dia da minha primeira Eucaristia. Qual o senhor dos dois? À direita, ajoelhado, sou eu, sim. Olha aí, uma foto da primeira comunhão do Padre Guido lá na Itália, isso aí, né, Padre Guido? Sim, lá em Milão, na Itália, sim. Olha só, tá vendo, gente? Uma foto antiga aí do Padre Guido, olha que bonito, o dia da sua primeira comunhão. E o senhor foi ordenado também lá na sua diocese, lá em Milão, na Itália. Exato, foi no 1973, no dia 30 de abril. Mas parece que o senhor não chegou a exercer muito tempo a sua vida sacerdotal em outras terras, senão no Brasil. Permaneci na Itália como sacerdote somente um mês. Um mês só de sacerdócio, os superiores me destinaram ao Brasil e toda a minha vida, são 41 anos que estou aqui no Brasil. Para nossa sorte, né, gente? O Padre Guido veio para cá e está exercendo, então, o seu ministério sacerdotal durante todos esses anos e tomara que continue por muitos anos. É uma alegria ter o senhor conosco aqui, viu, Padre Guido? Parabéns pelo seu aniversário sacerdotal. Obrigado e, meus amigos, tenhamos sempre nas nossas orações diárias um pensamento para os que são chamados a serem sacerdotes, os seminaristas para que possam perseverar, os sacerdotes mesmo para que possam doar o entusiasmo da sua consagração total para o serviço de Deus. Precisamos de padres. Muito bem, então vamos trabalhar agora, Padre Guido. Para começar a nossa conversa, continuar o tema que a gente já iniciou na semana passada, relacionado às canonizações, à vida dos santos, ao culto prestado aos santos, vou fazer uma pergunta que a gente já conversou sobre alguma coisa disso na semana passada. Padre Guido, por que a igreja proclama alguém santo? A pergunta é, por que a igreja canoniza alguém? Certo. Para dar uma resposta concreta à grande vontade de Deus, que é exatamente a santificação de todos os seres humanos, qualquer que seja sexo, profissão, idade e outras coisas. Todos nós somos chamados a realizar o ideal de Deus, que é a nossa santificação. Agora, entre milhões e milhões de pessoas que respondem com generosidade a este apelo de Deus, a Igreja, que é fiel intérprete da vontade divina, apresenta para a comunidade do mundo algumas pessoas que também passaram por experiências típicas nossas, humanas,
E a igreja nunca usa um monopólio, digamos assim, de algumas categorias, talvez padres, freiras, etc. Não, mas também pais de família, jovens, crianças, mártires, virgens, pessoas de todas as idades, para que nós que vivemos possamos ter um modelo para o qual dirigir todas as nossas orações, nossos ideais, na imitação das virtudes que caracterizaram estas pessoas enquanto estavam aqui na Terra. É verdade, Padre Guido. E a gente conversou na semana passada também sobre um assunto que geralmente causa dúvida entre muitos dos nossos irmãos cristãos também, mas que não são católicos e que acabam confundindo um pouco como a igreja lida com essa situação e como a igreja católica ensina. Então, como esse relacionamento com essas pessoas canonizadas, como o Padre Guido disse, não necessariamente são só religiosos, mas todos esses santos proclamados pela igreja, esses exemplos, cabe a nós, enquanto igreja, prestar um tipo de culto a eles, mas que é um tipo diferente do culto que prestamos a Deus. Nós falamos semana passada e queria repetir então com o senhor agora, Padre Guido. Certo. Qual a diferença do culto prestado, por exemplo, a Santo Antônio, a Nossa Senhora, São Francisco de Assis, etc., e o culto prestado a Deus? Explica para a gente essa diferença. Muito bem. Vamos logo constituir uma hierarquia, digamos assim, de culto. Colocamos em primeiro lugar o culto para Deus, que é culto de adoração. Em língua latina é manifestado com uma palavra latria. Significa adoração e de um culto exclusivo para Deus. Em segundo lugar, colocamos Nossa Senhora, que entre todos os santos se destaca, foi ela que nos deu Jesus, foi ela que colaborou ativamente para a redenção do mundo. E o culto reservado a Nossa Senhora é um culto de veneração, mas num grau, digamos assim, superior, que em língua latina é manifestado pela palavra hiperdulia, uma palavra um pouco difícil. Ao passo que o culto para todos os demais santos canonizados pela Igreja é culto de veneração, num grau menor respeito a Nossa Senhora, e adquire o nome de dulia em língua latina. Portanto, latria, culto de adoração para Deus. Hiperdulia, culto de veneração para Nossa Senhora, e culto de dulia, culto de veneração para todos os santos. Pois então, você que acompanha o programa Eclésia, já ouviu a gente falar isso na semana passada, a gente está repetindo no dia de hoje, olha, para não errar mais, hein? Para contar para a vizinha lá quando sair essa discussão na conversa. O culto da palavra dulia, que é veneração, dessas pessoas então que a igreja proclama como exemplos de santidade, como recentemente aconteceu, por exemplo, com São João Paulo II, um culto de veneração, dulia, hiperdulia, que é uma veneração de maneira especial a Nossa Senhora, mas não é adoração, porque a adoração é única, exclusivamente para Deus, tá certo? E esse culto, então, de adoração, chamado latria, inclusive da onde vem a palavra idolatria, que seria prestar, então, um culto de adoração latria para um ídolo, que não é o caso, que nós prestamos único, exclusivamente para Deus. Então, não, entre nós, que não haja essa confusão, tá certo, meus amigos? Mas continuando, então, a nossa conversa aqui, Padre Guido. Sim. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre, a gente conversou também sobre isso, e vamos conversar mais no programa de hoje, sobre os processos de canonização que o Padre Guido trabalhou. Daqui a pouquinho a gente vai falar nesse sentido. Mas, Padre Guido, além desse culto que nós católicos podemos prestar, então, a essas pessoas que já foram canonizadas, que o Papa já proclamou que aquela pessoa é santa, etc., não necessariamente as pessoas que não são canonizadas, a igreja também costuma a rezar por elas, né? Sim. A oração pelas almas, né? Sim. Pelos fiéis que já faleceram. Por que desse costume? Muito bem. Eric e prezados amigos, quando nós rezamos a profissão de fé, a um certo ponto nós dizemos, creio na comunhão dos santos. Explicamos, creio no intercâmbio de benefícios espirituais entre nós que estamos aqui na Terra e eles que nos precederam na vida eterna. Seja os que já estão no céu
e que são santos, mesmo não sendo canonizados pela Igreja. Como também nós olhamos para aquela parte de igreja da expectativa, da sala de espera, digamos assim, ou do purgatório, como se diz na linguagem mais comum. Isto é, existe um intercâmbio de benefícios. Por isso que nós rezamos pelas almas. As almas do purgatório não podem retribuir com benefícios, mas graças à nossa oração, vai se abrir para elas as portas do céu. Chegando na pátria do céu, aí sim, que elas também começam a interceder por nós. Por isso existe este diálogo de benefícios espirituais entre uma igreja chamada militante, formada por nós que estamos na terra, igreja da expectativa pelas almas, e a igreja triunfante das almas que já estão no céu. Por isso que a igreja costuma, convida e quer que todos rezem pelas almas. Nesses 3 estágios, vamos chamar assim de igreja, Sim. seja da igreja militante aqui da terra, da padecente lá no purgatório ou da triunfante no céu, essas 3 instâncias de igreja é uma só igreja. Exato, é uma só igreja fundada por Jesus. E de aqui a beleza deste intercâmbio de benefícios, porque nós sabemos, meus amigos, que através deste diálogo espiritual, destas orações que nós fazemos, as almas recebem um grande benefício e vão depois retribuir para nós quando chegarem na pátria do céu. Por isso, hoje, nós devemos todos, olha, podemos ter um nome ou sobrenome diferente da nossa família, da nossa nacionalidade também, mas quando nós pensamos na morte, somos todos iguais. Todos temos os nossos entes queridos que fazem questão de serem lembrados na nossa oração. E essa igreja, então, que é corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual ele é a cabeça, e todos nós somos os membros. Olha só, muito interessante o tema de hoje, hein? Ligue para a gente no 38719620 ou então mande um e-mail no eclesia@rs21.com.br para sua pergunta ou seu comentário. Logo depois do intervalo, o Padre Guido vai comentar sobre os processos de canonização que ele já trabalhou. E ainda hoje, no programa Eclésia, não sai daí, nós vamos mostrar aqui ao vivo a relíquia de um santo. Vou dar uma dica, é um santo que foi papa polonês canonizado recentemente. Tá fácil, né, gente? A gente vai mostrar uma relíquia dele ainda hoje no programa Eclésia, tá certo? A gente vai para um primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí.